sentimento de rejeição enraizado dentro dela, de tudo que ela sofreu no passado, ela vivencia inconscientemente, ela coloca para fora até hoje. Olá pessoal, aqui é o Fernando Galvão, psicanalista e especialista na técnica com a terapia com a AFT aqui do Instituto L'Amour. E hoje vou dar continuidade no terceiro vídeo da série Autoestima, onde que nós estamos falando nesses 3 vídeos, onde que explicamos no primeiro vídeo um pouco o que é a autoestima, no segundo vídeo sobre a culpa. Então vai lá na playlist e assiste esses 2 vídeos que já está divulgado. E hoje o terceiro vídeo é falando sobre a rejeição, tá? E antes só queria dar um breve comentário aqui nesse slide que vocês estão vendo aqui em cima, que é a autoestima é o valor que uma pessoa confere a si mesma. Então, o que eu peço? Vai lá na playlist e assiste esse vídeo, você vai ter uma explicação para a gente ficar alinhado o que é a rejeição, o que é a autoestima, ok? E aqui, quais os pontos que estamos trabalhando dentro da autoestima? Quando a gente fala dentro da autoestima, os pontos que estamos trabalhando, são os sentimentos, os pensamentos e as emoções. Todos esses pensamentos, sentimentos e emoções, se eles não estiverem muito bem legal dentro da nossa mente, ele atrapalha a nossa autoestima, que atrapalha a nossa autoestima e atrapalha em diversas áreas da nossa vida, tá? E aqui eu quero deixar com vocês essa frase aqui, que é de Freud, que ele fala: a maior parte dos nossos sofrimentos não é causado pelo que nos acontece. Não é causado pelo que nos acontece, a maior parte dos nossos sofrimentos, essa primeira parte aí, mas pela forma como pensamos sobre o que nos acontece, a maneira que eu recebo a realidade sobre o que está acontecendo, é a maneira que eu entendo que as coisas aconteceram. Então, se eu acho que uma pessoa está me rejeitando, a maneira que ela se comporta, a maneira que eu olho para ela, a maneira que eu acho que ela está se comportando e que eu imagino que ela está me rejeitando, é a maneira que eu estou recebendo aquilo como a realidade. Mas então é pela forma, como pensamos sobre o que nos acontece. Então precisamos estar sempre atento a isso, que as coisas nem sempre são da maneira como nós achamos que ela é, ok? E aqui, dando continuidade então nesse terceiro vídeo, que é a rejeição. Vamos falar um pouco sobre a rejeição. A rejeição, nós vamos falar desses 3 tópicos que estamos falando em todos os vídeos: as origens, o que atinge e a cura para o sentimento da rejeição. E eu quero deixar aqui um breve histórico aqui, rapidinho, que é essencial aprender a lidar com a rejeição de maneira saudável e construtiva. A rejeição, todo mundo vai sofrer a questão da rejeição, mas como você ingere ela, como você aceita ela, isso é o que vai atrapalhar ou te motivar. São 2 pontos de equilíbrio aí, onde você vai ter que achar o equilíbrio dentro da rejeição. E dando continuidade, isso envolve desenvolver uma perspectiva realista sobre você mesmo. O que você vai deixar aquele sentimento de rejeição te afetar? Porque quando uma pessoa te rejeita e aquilo te incomoda, porque você também está se rejeitando, Então assim, nós precisamos cultivar relacionamentos positivos e valorizar suas próprias qualidades e conquistas. Então grave bem isso daí, o que é a cura pela rejeição, É essencial aprender a lidar com a rejeição de maneira saudável. Hoje eu estou começando pela cura, que é construtiva. Isso envolve desenvolver, Então a cura, ela envolve desenvolver uma perspectiva sobre si mesmo, Então assim, você precisa trabalhar a cura da rejeição para que você tenha uma perspectiva positiva, uma perspectiva boa sobre você mesmo. E nós vamos ver os 2 outros tópicos logo à frente, tá bom? Cultivar relacionamentos positivos, valorizar suas próprias qualidades que você tem dentro de si, valorizar suas conquistas. Você não depende de ninguém para se autovalorizar. Você pode se dar o próprio valor para tudo aquilo que você vai fazer, tá?
E o que eu utilizo para ajudar na cura da rejeição e de diversas emoções e ter a tua autoestima forte? Ela tem a terapia com EFT. Eu utilizo a psicanálise para investigação e a terapia com EFT para a cura. A terapia com EFT, eu vou deixar também no card aqui em cima as explicações, um vídeo explicando o que é a terapia com EFT. Mas também na playlist você vai conseguir encontrar. Mas elas são tappings, né? São batidas que nós vamos trabalhando os meridianos chineses e vamos tratando o cliente com o seu trauma, com as suas emoções, e vamos tratando ele com tudo isso, mostrando para ele o caminho e livrando, né? Limpando todas as emoções negativas. Então esses são os pontos que nós trabalhamos com a terapia com a EFT, e ela tem uma eficácia fantástica, né? Surpreendente, que muitos até acham, nossa, mas como limpou rápido um trauma, um sentimento, uma emoção que eu carrego há tantos anos, e ela foi tão rápida essa limpeza que teve. É exatamente isso. Isso é o benefício da terapia com a EFT, tá? E daí aqui agora a gente vai falar das origens. Quais são as origens da rejeição? Quando a gente fala das origens da rejeição, elas são ali, ó, emocional, romântica, profissional, né, social, acadêmica, solicitações, petições. Então ela vem de diversos lugares. Então eu selecionei alguns pontos macros, né? Quando a gente fala de social, você pode falar o social dentro da comunidade que você vive, do círculo familiar, do círculo de amigos, na igreja, né, no clube, ou seja, no social ali, o que é, da onde que vem a rejeição? Você foi rejeitado por amigos, né? Então nós vamos falar um pouco isso aí mais à frente. Mas são de diversas ramificações. Aí eu coloquei o macro, e dentro desse macro ela tem diversas ramificações. Isso a gente vai trabalhando dentro da EFT, todas essas lembranças, esses traumas, esses desconfortos. E quando a gente fala de traumas, quando você fala de desconforto, não significa que são desconfortos ou traumas grandes, porque desconfortos e traumas pequenos, eles, se não tratados, eles também se tornam grandes, né? Então a gente precisa também tratá-los, esses traumas que são pequenos, para poder ressignificar a sua vida e você viver uma vida de paz e tranquilidade. Esse é o benefício da terapia, e esse é o benefício da terapia com EFT, porque você consegue fazer isso daí muito rápido, né? Então, quando a gente fala das origens, né? Continuando falando das origens, né? Ser excluído do grupo social é uma coisa que ninguém gosta, né? Mas muitas das vezes a pessoa é excluída daquele grupo social, aquilo causa um trauma, ela não quer mais, ela se isola, né? Ser rejeitado num relacionamento amoroso. Olha só, ser rejeitado no relacionamento amoroso, e essa rejeição, às vezes a pessoa, né, dentro do casamento, às vezes está casada e a pessoa não tem relação sexual, né, dentro do casamento, e a pessoa se sente rejeitada por não ter relação sexual com o marido, com a esposa, né, ou assim, não tem respeito na relação, não existe um carinho, não existe um amor, não existe um eu te amo, não existe um relacionamento prazeroso ali dentro, e a pessoa se sente rejeitada. Isso não só homens, como também mulheres, tá? Quando a gente fala na parte sexual e na parte de rejeição, não é só a mulher que às vezes rejeita o marido, não, o homem também muitas das vezes rejeita as mulheres, e isso precisa ser tratado, né? Esse sentimento de rejeição que fica dentro da pessoa, ela precisa ser tratado, para que ela possa viver uma vida de paz e tranquilidade, né? Diferente dos amigos nas escolas, né? Você é rejeitado por você ser diferente dos amigos na escola e na universidade. Ou seja, às vezes você não quer fazer alguma coisa, a pessoa, o adolescente, o jovem ali está na faculdade, né? Não quer fazer alguma coisa, não quer ir para um barzinho, não quer fazer alguma coisa, e por ele não ir, ele é motivo de chacota, e ele é rejeitado por outros amigos e deixado de lado, porque ele se tornou diferente dos outros. Então a diferença também, o ser diferente é um motivo de rejeição pelas pessoas, tá bom?
receber críticas constantes. A pessoa recebe críticas, mais críticas, mais críticas, e ela se sente que ela não faz nada correto, né? Por ser bonito ou bonita, acredita, tem esse sentimento. A pessoa, ela se sente rejeitada porque as pessoas acham ela muito bonita ou acham muito bonito. Já teve casos dessa maneira, a pessoa por ser muito bonita, a mulher por ser muito bonita é rejeitada pelas outras, é rejeitada. Isso começa lá na adolescência, né? Quantos adolescentes já não passaram por isso? Quantas crianças já não passaram por isso? E às vezes até que muda de país, muda de cidade, e isso acaba acontecendo. Então, esses são todos sentimentos de rejeição que vai ficando enraizado, e isso precisa ser trabalhado, tá? E aqui, quando a gente fala o que atinge esse sentimento de rejeição não tratado, esse sentimento de rejeição não liberto, né? Que a gente não limpa esse sentimento, ele é a necessidade de aprovação. Muitas das vezes a pessoa que necessita de aprovação constante, ela precisa estar fazendo alguma coisa, ela comprou um carro novo, ela fez um negócio diferente, ela comprou uma casa, ela comprou uma bicicleta, ela fez uma coisa, ela tirou uma nota 10 e ela precisa ficar afirmando aquilo, porque ela se sentiu tão rejeitada às vezes no passado e ela precisa afirmar aquilo, ela precisa falar, ela precisa comentar com todo mundo sobre aquilo, porque ela necessita da aprovação das pessoas para ela se sentir bem, para ela encobrir o sentimento de rejeição que tem dentro dela. Mas ela precisa tratar o sentimento de rejeição, porque ela pode até encobrir por algum tempo, mas em determinado momento esse sentimento de rejeição ele vai aflorar cada vez mais. E isso vai interferir em áreas da vida. Pode ser num profissional, mas pode ser num familiar, pode ser no espiritual, pode ser no corpo. Ele vai, em algum lugar, ele vai explodir esse sentimento de rejeição se não for tratado, né? Dúvidas em suas capacidades, né? A pessoa fica com dúvida, ela não sabe se ela faz, se ela não faz, se ela está certa, se ela não está certa, se ela está no caminho certo. Como que ela fica naquela insegurança muito grande, né? Não se enxerga bem no espelho, né? Até o primeiro slide que a gente viu ali, falando da autoestima, não se enxerga bem no espelho, então a pessoa não se aceita, porque às vezes foi rejeitado porque o teu cabelo é ruim, então a pessoa se olha no espelho e se vê feia. Se ela não tiver o cabelo da maneira que a sociedade coloca como os padrões bonitos e os padrões bons, ela não se aceita o seu corpo, não se aceita como pessoa, porque as pessoas a rejeitaram, as pessoas criticaram, fizeram um bullying, então ela já se rejeita. Ela às vezes era gordinha quando era na infância e não conseguia nadar, por exemplo, não conseguia, e gostaria de participar do campeonato de natação, gostaria de jogar um vôlei, alguma coisa, às vezes não conseguia fazer porque era gordinho, alguma coisa, era acima do peso, e com isso foi rejeitado, e isso ficou marcado até os dias de hoje, até a sua fase adulta, e com isso a pessoa ela desconta em algum lugar. Porque todos esses sentimentos de culpa, de rejeição que a gente está falando, vai se descontar de algum lugar. E às vezes a própria pessoa, vamos dizer que ela foi rejeitada em fazer uma atividade física. Hoje ela se rejeita em fazer atividade física e ela se mantém ociosa, ela não busca fazer alguma coisa. Mesmo que ela está ociosa ali, ela não quer fazer, ela não tem prazer em fazer, não tem disposição em fazer, ela tem o tempo, está com o tempo ocioso, mas ela não tem disposição para fazer. Por quê? Porque o sentimento de rejeição enraizado dentro dela, de tudo que ela sofreu no passado, ela vivencia inconscientemente, ela coloca para fora até hoje. Tá? E quando a gente fala a respeito do que atinge, dando continuidade no que atinge, área financeira, financeira, familiar, sexual, trabalho, amizade, saúde, atividade física, relacionamentos e estudos, ou seja, um sentimento de rejeição que afeta a sua autoestima e abaixa a sua autoestima, ele vai te afetar em áreas da sua vida. Não importa se o seu sentimento de rejeição está ligado
a infância, quando você era criança e não podia ter na atividade física. Ela vai te interferir em outras áreas, ela vai te interferir em áreas que você às vezes nem perceba que ela está te interferindo, mas ela vai te interferir. Então isso é extremamente necessário, trabalhar esse sentimento de rejeição, tá bom? E assim, neste vídeo de hoje, falando da rejeição, é isso que eu queria falar para vocês. Eu vou deixar o link do grupo aqui embaixo, nosso grupo VIP, para que você entre, é um grupo gratuito para que você participe e em breve eu vou estar soltando nesse grupo o grupo exclusivo para membros, para onde que a gente vai trabalhar num trabalho em grupo terapêutico, tá? Para que todos possam ser tratados. Então já deixa seu like, já curte, compartilha esse vídeo com as pessoas que você sabe que precisa se tratar, que é um processo muito bacana. Okay? E no próximo vídeo eu vou deixar aqui para vocês aqui, ó, esse já é o tema do próximo vídeo que soltarei na próxima semana, não merecimento. E em breve, o último vídeo dessa série, ele é o fantástico de todos, é aquele que a gente precisa tomar atitude, precisa estar fazendo para que conseguir colocar todos esses outros em práticas. Então já vai compartilhando essa série com as pessoas que você conhece, que você sabe que precisa melhorar sua autoestima, porque o 5º vídeo dessa série, ele tá fantástico e ele é o principal de todos para que você cure a sua autoestima, para que você faça o trabalho de cura e você tenha uma autoestima lá em cima, super positiva. Beleza, pessoal? Quero agradecer mais uma vez a participação de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Bye, bye!